enquanto o blogueiro posta, a gente começa. Podemos, Josiane? 1, 2, 3, valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui com mais um MamaCast. Nesta tarde, 41 graus, conforme nossa convidada nos anunciou, 41 graus de calor em Teresina. Com o nosso amigo Valdemir, blogueirinho, psicólogo. E com os nossos convidados especiais, Klein e Clayton. Não, gente, eles não são uma dupla. Eles são irmãos e são autistas e vieram trocar uma ideia com a gente hoje, nesta tarde. Então, passo uma bola para vocês, se apresentem, quem são vocês, o que vocês fazem, para onde vêm e para onde vão. Oi, eu sou Klein Maria, tenho 23 anos e sou autista. Eu posto conteúdo, né, sobre autismo no Instagram e, e estou estudando também no Enem para me passar para medicina. Eu já passei, mas foi em São Luís, então não dava para mudar de cidade. E aí eu tô me esforçando para passar aqui mesmo em Teresina. Gente, ela é muito famosa no Instagram, super blogueira. Bom, eu sou o Clayton, né? Eu sou autista também. Diagnosticado ano passado, Bem já, recente, já né? é bem recente. E eu sou engenheiro civil, né? Me formei recente também. E Tem quantos anos, Clayton? 28 anos. 28. Então ela tem 23, tem 28. 5 anos de Isso. diferença. Bem Uhum. mais próximo ainda, né? É, Curtiram a infância um do outro, né? sim, a gente brincava muito, aprontava muito. Com certeza. É. E tu escolheu engenharia porque baseado em alguma Foi... referência? Como é a tua história? Engenharia foi, tipo, amor à primeira vista, porque quando eu tava no ensino médio, eu gostava muito de cálculo, né? Muito de matemática. Gente, Sempre pessoa gostei muito. inteligente. E aí, Ele é muito inteligente. eu via o pessoal falando assim, eu pensava, não, vou fazer matemática, eu gosto muito. Aí o pessoal, os outros amigos, né, sempre foram mais velhos, porque eu sempre fui 2 anos mais novo na turma. E aí eu via o pessoal falando, não, vou fazer engenharia, engenharia é bom. E eu pensei, cara, será que engenharia é bom? Vou começar. E aí eu tive que decidir muito cedo. Foi o quê? 16 anos eu tive que decidir e eu pensei, vou fazer. A mãe ainda não sabia, botei o Enem na nova FAP e passei. E eu, mãe, passei, agora quero cursar. E assim foi. E aí Gente, assim eu inclusive fui. a mãe dele está aqui presente, Essa só cara de sorrindo, orgulho tirando dela ali, fotos. cara. Tipo, é filho de professora, né? É. Sim, e os dois professores. Ah, o pai de vocês também é professor. Também é Sim, professor, mas ele é formado em muita coisa. Ele é formado em física, pedagogia, A sociologia, inteligência de ou família. Gente. teologia, né? E advogado também, direito. Mas é atuante? Meu Sim, Deus, somos colegas de atuante. profissão. Ele tem que vir aqui. Tragam o pai de vocês Temos que aqui. normatizar as pessoas fazerem vários cursos superiores, né? Tipo, Não é? vários cursos superiores. Doidos um pouco, mas assim. Porque eu falo isso, gente, porque eu também fiz 2 cursos, né? E foi bem puxado, né? Fazer direito e sociologia, porque eu fiz ao mesmo tempo, enfim. Não aconselho, bem puxado. Klein, e essa tua. Gente, sigam ela no Instagram, tá? É @Klein Maria. Isso. CLAYNE. Não tem erro, é a única que tem no Instagram. E ela realmente é ativista nas redes sociais, né? O que te motivou a criar esse perfil? Bom, o que me motivou a criar o perfil no Instagram foi quando eu estava pesquisando sobre o que poderia ser o que eu tinha, né? Porque quando a minha mãe estava tendo uns problemas na coluna, aí ela ia numa médica para ter um negócio de laudo para o trabalho dela. Aí a médica ela falou: "Não, eu trouxe minha filha porque eu não deixo ela só, ela não consegue ficar só e ela tá sempre perto de mim". Aí a médica falou: "Mas você não acha que poderia ser autismo que ela tem?" Aí foi a partir daí que a minha mãe falou: "Clarinha, tu já pesquisou sobre esse autismo?" Aí eu fui pesquisar mais, entender mais, como antigamente, né? Era chamado de Asperger, né? Que até é um termo errado de se dizer hoje em dia. E aí eu fui pesquisando, vi vídeos no YouTube do William Shimura, vi outros vídeos e de várias pessoas nível 1 de suporte e eu, nossa, eu me encaixo nisso aqui. E
Aí eu fui pesquisando e achei interessante a forma deles falarem, deles ajudarem outras pessoas a se entenderem melhor e a buscar o seu diagnóstico. E eu pensei, se eu também posso ajudar as pessoas assim, então por que não? Eu vou criar o Instagram e vou ajudar pessoas a se entenderem mais. E isso, tu tinha quantos anos, mais ou menos? Que eu estava com 23. É, isso, quando a doutora falou, eu tinha 16 para 17 anos. Aí a gente foi tentar o diagnóstico, né, com uma médica. Mas só que a gente marcou uma neuro, né, neuro comum, porque a gente não sabia que tinha que ser especialista. Uhum. E aí ela foi ignorante e arrogante com a gente, que a gente chegou lá. Foi eu e meu pai, porque minha mãe estava trabalhando. E meu pai já era assim, meio pé atrás com o autismo, pensando assim, não, com certeza não é isso. Aí ele falou pra médica, ó, a gente acha que ela é autista por causa que ela não consegue falar muito, não consegue se expressar direito e tem muito problema de comunicação com as outras pessoas, mas ela aí a médica intrometeu. Mas ela terminou o ensino médio? Sim, terminou o ensino médio com 16 anos. Foi até um ano antes que todo mundo. Aí ela falou: pois vocês estão loucos, todos loucos. E a gente já tinha ido lá por uma médica ter falado isso e com o aval da psicóloga também, que a psicóloga falou: pois busquem o diagnóstico. E aí ela falou, invalidou todo mundo, a fala de todo mundo e falou: vocês estão todos loucos em achar que uma menina dessa tem autismo. Ela terminou o ensino médio e não tem. Nossa, que visão É, reduzida, né? Sobre o Uma pessoa do espectro. ensino demais. médio não pode ser autista. Não é? Não tem nada escrito no DCM-5 que para ser autista não tem que ter terminado o ensino médio, né? Pois é. E Complicado. aí E foi isso isso. num período muito recente, né? Porque tem o quê? Foi. 6 anos, mais ou menos, isso. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem muito profissional que é desinformado e fica com esse tipo de comportamento antiético até, né? Imoral e antiético. É, Aí tem aquela visão errada que só quem precisa de alto nível de suporte, né? Que fica achando, não, uma pessoa que conversa bem, que fala bem, que tá bem na escola não pode ter autismo. E não é verdade, né? sim. Porque a gente passa por muita coisa interior, né? Que os outros não veem. As crises a gente faz em casa, né? Uhum. Com os pais que vêm, os pais que ajudam, que estão lá dando todo o suporte. Aí, depois disso, passou 2 anos, porque meu pai já estava meio pé atrás, e aí ele não estava assim meio preparado, e aí a minha mãe teve problema na coluna e teve que fazer cirurgia, aí a gente teve que esperar mais tempo para procurar outro médico. Aí a gente foi em 2019 e a gente achou um neuro que era especialista em autismo. Aí a gente achou o Dr. Francisco. E aí ele falou que com certeza sim, eu era autista. Ele viu o meu histórico todinho e me deu o diagnóstico. O teu acompanhamento também foi com ele, Cleiton? Inicialmente sim, mas depois foi com outro médico, que Sim. me deu o diagnóstico foi outro médico. Mas o de vocês dois já foi fechado, né? É conclusivo. Uhum. Após isso, vocês se inseriram em algum tipo de atividade ou terapia voltada especificamente para o autismo? Como foi esse processo? Infelizmente, não, porque não acha muito, né, para autistas adultos outras terapias. A única que eu tô inserida mesmo é com um psicólogo. Também. Tu também, né? Uhum. Olha, você vê uma coisa que você mencionou é a questão da autorregulação em casa, né, que você faz. Eu tive uma paciente que era uma senhora, aí ela tinha uma filha de 14 anos. Aí daí ela disse que, ela falou assim, "Valdemir, minha filha tem uns comportamentos estranhos, assim. Eu disse que não, ela é muito restrita, assim. E às vezes eu vou bater no quarto dela e a porta tá fechada. Aí ela demora a abrir. Aí quando ela abre, ela tá toda suada. Aí eu pergunto o que ela tá fazendo, ela fala que tá dançando. Aí eu falei assim pra ela, tem como você pedir pra tua filha vir aqui conversar comigo um dia? Aí ela veio. No dia que ela veio, ela sentou assim, muito... Aí eu falei assim, vem cá, e a questão da dança e tudo, ela falou. Aí eu falei assim, você vai pro quarto, você fica pulando, né, pra se regular. Ela falou, é. Eu não conseguia falar pra mãe que o que ela usava pra se regular era a questão de pular, né?
Aí ela percebia isso, percebia que aquele comportamento, se ela fizesse na rua, ia ficar diferente para ela ter dano social, ela acabava fazendo igual. Eu falei para a mãe dela, ó, sua filha precisa de acompanhamento, você precisa conversar com ela sobre isso e tudo. Daí a relação entre elas melhorou, né? É importante a gente conversar sobre essa necessidade que que as pessoas autistas têm, né, da autorregulação. E cada um vai ter seu jeito de se autorregular, enfim. É porque assim, gente, aqui o nosso objetivo também ele é informativo. Então a gente imagina que lá fora tem gente assistindo a gente que deve ter feito o mesmo julgamento da médica que ela fez com você, né? Ah, mas eles nem Sim. parecem autistas, como se você tivesse que ter uns trejeitos bem fechados e específicos para ser autista. Então, esse viés informativo de dizer, gente, é um espectro, né? Tem inúmeras pessoas que estão dentro do espectro e cada uma vai ter a sua especificidade. Então, entender isso já é um importante ponto de partida, principalmente para quem vai para o mercado de trabalho e que vai desenvolver uma formação que lida com o público, como uma médica, por exemplo, né? E falando em mercado de trabalho, qual é a expectativa para essa engenharia, Cleiton? Eu tô bem animado, né? Porque até então foi muito difícil para mim. Assim que eu terminei o curso, né? Você imagina assim, vou terminar o curso, as portas vão se abrir, vai dar tudo certo. E não foi assim, não é assim para todo mundo. Foi bem complicado no início. Eu tinha muita dificuldade de ir nos lugares para entregar o currículo, porque eu via que as empresas só recebiam aquele currículo e eles iam jogar fora. Então tinha que ser com algum intermediário, né? E nesses últimos dias, a Klein veio falar para mim, tem uma empresa aqui que ela faz esse contato, ela pega o autista, né, e tenta inserir no mercado de trabalho com alguma coisa. E aí eu pensei, vou fazer. E aí eu fiz, né, demorou o contato com eles, demorou um tempinho, e eles falaram comigo, tem um engenheiro aqui que eu queria que você conversasse com ele. E aí eu tô conversando com ele e tô vendo se vai dar certo. E eu tô bem animado com isso. Então, tu tá num processo seletivo, né? Ele tá. Tô com um tempo acompanhando ele e aí ele vai decidir se vai fazer esse contrato, né? E aí vai ser teu primeiro emprego, né? Na tua É, área mesmo de sim. formação. Que massa, né? Que bacana. E aqui a gente tem em Teresina realmente essa parceria com a empresa, né? De buscarem autistas adultos para inserir no mercado de trabalho. Até estiveram aqui na AMA no semestre passado, se eu não me engano. Exatamente tentando fazer essa captação, porque aí você vê as várias barreiras sociais, né? É difícil acharmos pessoas autistas adultas que estejam ou em formação ou que tenham concluído um curso superior para ir para essa próxima etapa, né? Porque tem uma série de problemas sociais que os impedem de se formar, entrar na universidade, enfim. Sobre essas barreiras, vocês tiveram muita dificuldade? Tu ainda está no processo de vestibular, né? Passou para medicina, mas foi em São Luís, não foi cursar. E tu já está nessa próxima etapa, já encerrou o curso. Quais foram as maiores dificuldades, assim, em termos de estudo, que vocês diriam, ai, gente, isso aqui foi muito difícil. Ai, não, aquilo foi insuportável, assim, tipo, dentro da educação, Carreira acadêmica. da carreira acadêmica, desde o prezinho. Foi. Quando eu tava na faculdade, né? Eu não tinha esse diagnóstico, então eu não sabia o que tinha. Então foi muito complicado para mim, porque eu começava animado, né? Vou começar, tem uns colegas e tal, tô animado, e aí depois, do nada, começava um cansaço muito grande, eu não aguentava Esgotamento. mais estar naquele lugar com aquele tanto de gente, estar rodeado de pessoas e todo dia ter que ir lá. E aí faltava uns dias para descansar, e aí eu fui diagnosticado com depressão, e nem sei se era depressão, né? Porque era, mas acho que já era voltado com isso, com essa questão do autismo, e eu não sabia. Então eu parava muito, parava por 15 dias, parava por um mês, depois, e aí voltava e tinha que fazer as provas sem saber muita coisa, então foi bem complicado, mas eu fui levando. E ele precisou de muito suporte, né? Porque para ele ir para a faculdade, meu pai levava ele e buscava ele toda vez.
Até que pra ir ele conseguia ir só, mas toda vez o pai tava lá buscando ele pra trazer pra casa. Então, era um cenário de esgotamento mental, né? Uhum. E, nossa, passar muitos dias, chegar a 15 dias para depois voltar, para você Uhum. acompanhar o ritmo realmente muito complicado, né? Muito É. complicado. E na tua rotina de estudos, moça, como é que... A rotina agora de estudos. Todo dia é uma batalha que eu tenho que enfrentar contra mim mesma, porque eu tenho muita dificuldade com rotina. Porque eu gosto de ter a rotina, mas pra mim é difícil Cumprir fazer a a rotina. rotina, cumprir a rotina. Gente, coma um chocolate, viu? Bebam água. Tá bom, obrigada. E aí eu tento cumprir a rotina um dia, 2 dias, aí eu começo empolgada e como ele, né? Empolgada e vou lá fazendo. Mas aí no outro dia eu já tô esgotada, cansada e eu não consigo. Então todo dia eu tento ser um novo dia para que eu consiga estudar um pouco cada dia de um jeito e continuar. Você escolheu medicina, foi inspirada, foi pelos médicos e tal? Ou tem algum médico na família? Não, já eu falo que vou fazer medicina desde pequenininha, desde os 4 anos, 5 anos. E minha mãe também sempre apoiou, sempre falou: você quer ser médica? Pois eu vou lhe formar em médica. E ela disse isso pra mim, disse isso pra minha irmã, tanto que minha irmã hoje é médica e já tá trabalhando. E eles conseguiram, né? Ajudar a gente em tudo. É a mãe professora. A cara da minha mãe. Sim. Não, ela tá olhando ali só sorrisos, E olhos também brilhando. teve, você falou do a começar do primário, né? O primário foi assim, vamos dividir em partes. Do primário foi muito difícil para mim porque eu não entendia por que eu tinha que ir para aquele lugar todo dia, né? E aí minha mãe me chamava e como autista tem dificuldade com o sono, né? E eu não conseguia acordar na hora exata. E aí ela me levava sempre depois, então eu sempre chegava 1 hora atrasada do que os outros, mais tarde. Aí eu chegava lá, ia pra salinha e tinha que fazer umas tarefinhas, mas eu sempre terminava as tarefas primeiro do que os outros. E a professora dizia que eu ficava atrapalhando, mas eu não lembro o que é esse atrapalhando, porque eu não lembro de eu falar com ninguém, eu mexer com os outros. Eu acho que eu lembro que eu gostava de brincar com a massinha de modelar. Eu acho que era isso, por eu querer brincar com a massinha e os outros terem que continuar fazendo a Terminar a atividade. tarefa. É. Aí eu também sempre ia para a sala da direção. Chegava a hora do recreio, eu pegava o meu lanchinho e ia para a sala da diretora e conversava com ela. Ficava lá, batendo papo com ela. Não conversava com as outras crianças. Aí terminava a hora do recreio e voltava para a sala. Aí, como elas acharam muito estranho o meu comportamento de não já terminar a atividade muito rápido, elas me adiantaram 1 ano. Aí eu já fui para alfabetização, né? Que agora é o primeiro ano. E aí já tinha que aprender a ler rápido, junto com todo mundo. E aí foi muito difícil para minha mãe. Ela disse que foi difícil, porque eu olhava aquilo ali, para mim eu não entendia nada. E aí ela colou nas paredes, na parede ela colava um papel escrito o nome, parede. E aí na porta ela escrevia porta. Aí janela, janela. Bem professora. É. Já vi aí que ela vai ter que vir aqui, né? E aí foi assim que eu aprendi a ler. E eu lembro que na alfabetização também, quem foi a oradora da turma, assim, que leu lá na frente, foi eu. Eu não ia ter o papel para ler, aí eu decorei o papel todinho e li lá para todo mundo lá na frente. Legal. E aí depois começou na outra escola, né? Porque já é alfabetização, aí tinha que ir para outra escola. Então, tu se sentia confortável com o falar em público? Chegou a ser oradora da turma, tava ok pra ti falar em público? Tanto faz. Me botaram pra fazer, fui lá. Foi. Ah, Me legal. botavam pra dançar, eu ficava lá. Mas eu tinha vergonha de dançar, de fazer as pecinhas de teatro, eu não gostava muito, não me sentia confortável. Uhum. Mas pra ler lá no microfone foi de boa. Ah, tá bom. Aí, depois das outras séries, né, até a quarta série, e agora chama diferente, né, eu não lembro.
quinto depois ano, que né? mudou, eu me desatualizei. É tudo ano agora. Chama segundo ano, né? Aí vai pro quinto ano. Do segundo ao quinto ano. O que era a quarta série virou o quinto ano. É. Isso. Isso. Aí eu comecei com uma professora, né? Aí até lá de boa, mas aí quando chegou no terceiro ano, eu lembro que tinha umas atividades que eu não entendia como todo mundo escrevia tão rápido. Talvez por eu ter dificuldade com motora, né? Eu não conseguia escrever tão rápido como todo mundo. E eles terminavam todo de escrever tudo e a professora passava para copiar a lição e depois responder. Isso para mim era muito difícil, copiar do livro e depois responder. Porque eu não conseguia, às vezes não dava tempo. Aí a minha mãe sempre foi me ajudando. Ela copiava para mim conseguir responder. E aí na terceira série foi muito difícil também, porque eu comecei a usar óculos e eu chorava para minha mãe toda vez: mãe, eu não entendo a letra da professora. Ela escreve, tem a letra feia, escreve ruim, e eu não consigo escrever o que ela escreve. Aí, somente na quarta série, um ano depois, foi que ela me levou no oculista. E aí foi contestado que eu tinha 3,5 graus para longe. Nossa, tava muito feia mesmo a letra dessa É, professora com 13 Tem anos. até uma história engraçada, né? Que foi quando a gente foi no oculista, né, Cleiton? Aí a mãe falou assim: gente, o que tem escrito naquela placa ali? Aí o Cleiton falou, tem escrito tal coisa, mas não consigo ler muito bem. Aí a minha irmã falou, tá meio embaçado, mas eu consigo ler isso. Aí eu olhei pra mãe, que placa? Como que vocês estão vendo uma placa? Eu não tô vendo Teu placa grau é bem nenhuma. maior que os outros dois, né? Mas foram os três pro oculista no mesmo dia. Sim. E realmente não tinha como fugir. Tinha um problema de vista aí, né? Não, não viu Aí a placa. na quarta série teve a professora que ela dizia que quando a mãe foi na reunião, ela falou: olha, a sua filha não quer brincar com os coleguinhas, tem algo estranho nela. E aí foi onde bateu o meu masking, né? Que eu percebi algo estranho, mas eu não quero ser estranho, eu quero ser igual a todo mundo, né? Uhum. E aí, algo estranho, todo mundo volta do recreio suado e tal, de correr. E eu não gostava de correr, eu gostava de ficar. Eles liberavam uns brinquedozinhos, aí eu gostava de ficar jogando dama, pegar vareta. Algo mais parado, né? Aí tinha até uma coleguinha minha que ela tinha deficiência. É deficiência motora mesmo, ela não conseguia falar direito. E eu entendi o que ela falava e a gente se divertia junto. E aí eu conversava sempre com ela, todo recreio. Aí quando a professora falou isso, poxa, eu vou ter que passar a correr junto com todo mundo para não me acharem estranha. Uhum. Aí eu A comecei sociedade é a... perversa, né? Nesse sentido de querer que você seja igual a todo mundo. E aí você não sabe se deve ir, se não deve ir. Esse processo educacional de fazer pessoas iguais, ele é muito perverso mesmo. É de Sim. sofrimento, né? Aí tinha brincadeira de pega ladrão, aí tinha que correr para ninguém me pegar e era muito chato, eu não gostava disso. Sim. Ficava todo suado aí. E aí teve as atividades também, que era muito difícil. A mãe sempre me ajudando. E aí teve da quinta série, né? Sexto ano, até o nono ano. E aí eu tava numa escola, a escola era muito boa, que mudei pra escola particular. E eu conseguia entender as coisas. Mas eu não conseguia fazer amigos, né? Eu já queria interação com amigos, mas não tinha. Aí as atividades também foram um problema, porque eles passavam uma folha de listão, que era 2 páginas para você copiar. Você tinha que copiar todinha e responder. Aí eu não conseguia o tempo de copiar e responder. Aí a minha mãe, não, vamos fazer assim, tiro cópia e corta e cola no caderno e você responde. Aí deu certo, eu conseguia responder assim. A minha mãe sempre adaptou, né, as Pronto. coisas para mim. E aí eu fui respondendo desse jeito.
Mas, assim, de ter amigos, conversar com as pessoas, nunca foi muito bom. Mas eu sempre fui boa aluna. Mas aí chegou no 9º ano e a mãe falou: Ó, tá chegando o primeiro ano e eu queria que você fizesse o primeiro ano nessa outra escola. E aí, se você começar no 9º ano, você já vai se adaptar pro primeiro, segundo, terceiro. Aí eu, tá bom, pode mudar, que eu não tinha amigos mesmo, nada, e bora lá. Aí, nessa escola foi muito difícil. Eu não entendi a metodologia da escola. Porque era as provas, eles pregaram um calendário e eu olhava para aquele calendário, para mim era grego. Não fazia sentido. Não, é um calendário que dizia os dias que ia ter as provas de sábado. Mas ele não dizia a data certa, só dizia primeiro vem tal prova, depois tal prova e depois tal prova. E aí eu fiquei muito perdida, eu não sabia que prova ia ter, então eu ficava estudando, estudava para tudo, mas eu não sabia exatamente a prova que eu ia fazer sábado. Para mim eu chegava lá Era e surpresa. aí minhas notas foram baixando muito e eu não estava entendendo nada e o recreio era horrível, muito barulho, muita gente falando. Era um teto de alumínio que ecoava muito. Nossa. Na hora que uma pessoa falava, aí já fazia um barulhão, muito barulho, e eu não suportava aquele lugar do barulho. E assim, a interação não tinha amigos também. Eu achei até vontade de uma menina, né, que um dia eu tava comendo sozinha e ela viu, né, eu lá sozinha olhando para tudo. Ela veio, pegou no meu braço e me levou para perto deles. E aí, a partir desse dia, eu comecei a comer meu lanche perto deles. Eles falavam lá as coisas deles, mas eu não conseguia interagir no meio da conversa deles. Mas eu tava lá Mas perto. já foi alguma interação, É. né? E que bacana ter tido essa colega para fazer isso, né? Porque faz toda uma diferença na vida da pessoa. Sim. Realmente você tá no meio de um monte de gente e não ter amigos e tá lá sozinha é bem, no mínimo, péssimo. Aí tanto era muito puxado, era de tarde, era de 1 às 6 horas. Era 6 aulas e tinha um dia que ficava até 19h20. Aí eu não tava dando conta. E eu chegava em casa, eu tentava estudar um pouco, mas 9 horas eu já estava dormindo. E no outro dia eu só conseguia acordar 10, 11 horas da manhã. E aí eu já tinha que ir para aula de novo. E isso era por causa que eu me desregulava, né? De tanto barulho, tanta coisa falando, tanta gente. Então eu não estava entendendo aquele meio. Aí o diretor chamou meus pais para conversarem e falou: Olha, sua filha, a gente não entende ela e ela não está se adaptando bem a essa escola. Aí a minha mãe escolheu uma escola de bairro mesmo e bem pequena, que só tinha no máximo 10 crianças, 10 pessoas na turma. E essa foi uma maravilha na minha vida. Menos barulho. É menos barulho, menos gente. E o pessoal, ela falou, né? Eu não sabia que ela tinha falado. Eles conversaram com a diretora e a diretora foi lá, conversou com todo mundo, para todo mundo ser legal comigo e Mais me inclusivo, tratar né? bem. É, mesmo sem saber do diagnóstico, Sim. né? E aí todo mundo me tratou bem, os professores, os alunos, e foi ótimo essa adaptação para mim. Foi muito importante. Aí depois no ensino médio eu mudei para outra escola. Aí foi muito difícil de entender essa outra escola de novo, porque eu quis mudar, eu quis, porque era falar de escola pública, né? Fazer ensino médio de escola pública. Aí eu, tá bom, vamos lá. E eu fui conhecendo 30 alunos numa turma, super cheio, muito difícil, mas as atividades eram mais de boa, tipo, não puxava tanto. Mas eu conseguia responder tudo de boa, minhas notas eram boas. Mas aí na hora do recreio, eu me perdia de novo, porque tinha corrupção na hora do lanche. E aí eu não entendi isso. Por uma semana eu fiquei sem lanchar. Aí eu ia pra fila
E aí a fila nunca terminava, nunca saía do lugar. E era a gente entrando na frente dos outros e repetindo o lanche já. Aí eu, oxe, isso tá errado. E aí eu tive que me adaptar, né, para não morrer de fome. Aí eu via uns colegas da minha turma que estavam lá na frente, aí eu passei a ficar do lado deles. Aí teve até um dia que o menino olhou para mim e falou: Oxe, Klein, tu tá aqui? Eu, Preciso sobreviver, né? Quero É um lanchar. fluxo, tô aqui, seguindo o fluxo. sem me convidar, né? Eu nem falava, me coloca, não falava nada. Eu só chegava perto e E dava seguia a certo. fila. É. E aí eu fui lanchar. Ah, eu também, nessa outra escola nova que eu cheguei, né, do 9º ano, eu passei um tempo sem ir ao banheiro, prendendo o xixi, porque eu não sabia onde ficava o banheiro. Ninguém me apresentou à escola. Tu sentia vergonha de perguntar? Sim. Sim, né? Eu não conseguia falar com ninguém, nem nada. Mas se a pessoa falasse comigo, eu respondia, mas eu não conseguia Elaborar uma outra perguntar. pergunta. Eu passava horas elaborando na minha cabeça, mas eu não conseguia. E essas foram muitas das dificuldades que eu tive no ensino médio na vida. Um bocado, Muitas mas que mesmo. bom que você superou, viu? E Que com muita ótimo. estratégia, porque é sair da fila, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, realmente. Você vê uma coisa que você não concorda, mas aí você, bom, todo mundo tá fazendo, eu quero lanchar, eu preciso fazer isso Sim, também, né? foi por sobrevivência. É, digamos assim, uma estratégia de sobrevivência. Você deu o sistema. Me fala uma coisa, Cláudia, quando a gente te convidou pra você vir aqui, geralmente quem é muito ativo nas redes sociais, né? Aí eu tô lá na minha casa, eu pego meu telefone, eu faço meus stories eu lá, sozinho, né? Ele é Sim. blogueiro, Aí às vezes então a ele pessoa sabe. pergunta assim, vamos lá no lugar tal. Eu disse, não, aí eu não vou lá não. Aí a gente vê a pessoa nas redes sociais, aí falando a desenvoltura e tal, mas não vai, não quer. Como é que foi isso pra ti, assim, tipo... E primeiro, como foi que você decidiu, não, vou fazer um canal no Instagram, né? Como é que foi? Você já foi fazendo stories logo? Você já foi fazendo vídeo? Como é que foi isso pra ti? Bom, o primeiro mais difícil foi decidir do Instagram se eu ia continuar com o meu perfil mesmo ou se eu ia criar outro. Aí eu decidi continuar com o meu mesmo porque é quem eu sou. O autismo faz parte de mim, não é a parte. Eu não posso tirar o autismo de mim. Então eu decidi continuar no meu mesmo. Aí eu comecei onde tinha 500 seguidores, né? Que era só pessoas de perto. E ninguém sabia do meu diagnóstico. Aí eu fiz um post logo botando e falando do diagnóstico, abrindo para todo mundo. E essa foi uma das questões muito difíceis também, expor o diagnóstico, porque as pessoas são muito capacitistas e preconceituosas, né? Até Sim. porque falam quando vem, nossa, mas nem parece autista, não tem cara de autista, como que ela é autista? Eu nunca ia desconfiar que ela é autista. Sim. Até porque hoje eu tô melhor, eu me desenvolvi mais, mas o autismo continua comigo. E olhar para a câmera assim e falar lá no meu quarto foi muito difícil. Eu, para gravar um vídeo, eu começava a gravar o vídeo e era o dia todo. Eu começava e errava e eu queria que fosse perfeito. A perfeição sempre me perseguiu. E aí eu descobri que eu não preciso que seja perfeito. Eu preciso que seja uma coisa rápida, que as pessoas entendam e que não tome muito meu tempo. E eu passava o dia editando o vídeo, mas hoje eu já consigo editar mais rápido, fazer tudo. E olhar para a câmera ainda é difícil para mim, até mesmo lá no quarto, mas agora eu já consigo mais olhar para as pessoas, olhar para a câmera e tal. Legal. Para receber o convite, eu achei o máximo, eu fiquei super empolgada, contei para massa. todo mundo. E já foi assim, eu fico nervosa, né? Quando eu pensei na entrevista, eu fiquei nervosa, fiquei com ansiedade, mas eu tomei remédio e passou. Mas tá tudo A certo. gente vai vencendo essas pequenas barreiras, né? É. De fazer isso. Você vai lá, você faz e pronto. Você viu eu editando stories aqui? Faz um e pronto. Já posta logo, não pensa muito. É. Porque se for pensar, aí bate realmente a ideia do perfeccionismo e você vai querer Sim. fazer e refazer e acaba que excluiu o que Isso estava foi o que bom. tava bom.
Tipo, o Cleiton, se a gente tivesse falado pra ele, ó, você vai lá e junto você vai lá participar. Né? Ele não ia ter. Então, pois é, gente, o Cleiton, inclusive, foi convidado agora. Ele apareceu aqui e disse, então você Brotou. pode também. Brotou e sentou, né? Isso aí me lembra que às vezes a gente gosta de tocar violão, às vezes junto também, né? Gravar. E às vezes eu gravo sozinho também. E aí eu começo com uma vez, aí eu vi, não ficou bom, faço de novo. Gravo umas 10 vezes, cansado já. Aí eu olho assim, a primeira ficou boa. Vai a primeira. E volta pra primeira. E volta pra primeira. Quando a gente vai entrevistar alguém, eu vou fazer assim, a pessoa, não, você podia dar uma palavra aqui no meu canal, a pessoa fala, não, vamos só ensaiar. Aí eu vou lá e a pessoa fala, não, mas pronto, já é isso aqui. Esse negócio do ensaiar, ele geralmente não dá muito Não dá certo. muito certo, não, ensaio, você vai logo e faz. Mas a interação de vocês é ótima, assim, né? Tipo, muito bom. Sim. Muito bom. Vocês consideram que isso é uma coisa que eu particularmente eu acredito que para pessoas que os diagnósticos eles têm a sua importância pessoal para cada indivíduo, né? É. O que significou ou significa esse diagnóstico para vocês? Ou vocês nem pensaram sobre isso? Ou tipo, tanto faz? O diagnóstico para mim significou muito, que eu vivia numa sociedade em que eu não me entendia, não me incluía nas coisas e como todos dizem, né? A maioria usa a palavra liberdade, porque o diagnóstico realmente é libertador. É como se você estivesse num mundo sem entender o mundo e de repente vem algo e lhe diz: olha, você é assim, você é desse jeito, e dá para você se entender e entender o mundo. E dessa forma eu consegui entender mais as pessoas, entender a mim mesmo, para mim conseguir lidar com as pessoas e lidar comigo nos momentos de crise, nos momentos difíceis e estar melhor para conviver em sociedade. Massa. Pra mim foi como se fosse alguém chegando e falando assim, pode descansar. Porque eu me sentia muito cansado de viver e ser de um jeito que não conseguia entender. Ninguém conseguia entender, meus pais não conseguiam entender, meu médico não conseguia entender. Eu fui buscando outros diagnósticos, era uma coisa, era outra, e não era nada no final. E quando chegou o do autismo, eu fui, me caiu como uma luva e eu pensei, nossa, é isso mesmo. E Fez aí sentido. fez sentido, me deixou mais descansado, me deixou mais completo. E aí, a partir do diagnóstico certo, fui mudando também as medicações corretas e aí fui me acalmando mais. Então, depois eu me senti muito melhor. Eu escutei uma vez de alguém dizendo assim, isso faz sentido para vocês. A pessoa me disse assim, Valdemir, eu sempre fui pressionado a ser igual a todo mundo, que nem estava falando. Aí eu sempre, porque você é pressionado, você tenta ser igual, né? O diagnóstico para mim servia assim, nossa, você é diferente. Ele falou assim, ó, eu relaxei, eu não preciso ser igual porque eu já sei que eu sou diferente. E o diagnóstico, ele fala assim, o diagnóstico me ajuda a ser diferente. Dizia, não, eu não preciso ser igual, né? E em última instância ele falou assim, se todo mundo fosse igual, não tinha graça, né? É, Sim, isso também justamente. vem na questão do masking, né? Porque eu sempre mascarei muito, tentar olhar para as pessoas, tentar ser como as outras pessoas, ver aquelas meninas da escola e querer ser como elas, né? Que elas falavam com todo mundo e eu não conseguia isso, mas eu mascarava bem como eu era, tanto que a minha psicóloga não percebeu nada no início, com 9 anos. Aí eu só fui ter o diagnóstico adulta. Mas tu ainda hoje está com a mesma psicóloga desde sempre? Não. Não, mudou. Interessante. A linha, né, que teve que ela fala que se desgasta muito, né, emocionalmente. Quanto mais a pessoa vai ficando adulta, mais você vai, para se adaptar, você se desgasta muito emocionalmente, né? Sim, e também tem a adaptação que para você e você tenta ser igual aos outros, tenta se expor a coisas que não te fazem bem, tipo a música muito alta numa festa, uma festa que tem muitas pessoas, muita música, e isso dá um desgaste e causa a ressaca social, né? Que a gente passa. Eu, por exemplo, eu passo no mínimo um dia dormindo para me recuperar de tudo isso. De uma situação de muito barulho, por exemplo, um show. Sim, com certeza. Para se
É como se regular. o Cleiton estava falando das aulas, né? O período, não vou passar dar um tempo no curso aqui, é justamente para isso também, né? Justamente. Cara, isso é muito didático, assim, tem que ser muito falado e divulgado, né? Que as Sim. pessoas compreendam, né? Principalmente para tentar pelo menos diminuir, né? Porque você imagina que, por exemplo, tu faltou 15 dias no curso. Ai, que menino preguiçoso, né? Com certeza tu ouviu muito isso. Tu dormiu um dia inteiro para se recuperar de um dia de muito barulho. Nossa, essa menina não quer nada com a vida. Então, esse tipo de... Ainda bem que dentro de casa vocês têm uma pessoa maravilhosa, Sim. que é a mãe de vocês, que inclusive adaptou todos os processos quando ainda nem se falava tanto, né, sobre a adaptação. Inclusive, a senhora está muito bem como professora, porque vem aí dos professores a questão de fato, adaptar. Porque o primeiro processo e o mais difícil, eu acho, para a gente na sociedade é o processo educacional. Que ele é fundamental para você se desenvolver socialmente, mas ele também é muito puxado nesse sentido em que você interage com pessoas e você quer ser que nem aquelas pessoas, ou as pessoas te exigem que você seja que nem essas pessoas. Enfim, caótico. E, meu Deus do céu, parabéns para a senhora. Demais da conta. Parabéns para vocês também, né? Mas, enfim, a mãe deles tem que vir aqui. A senhora já está de novo convidada, viu? Reforçando aqui o convite. Para se sentir confiante, né? Se sentir confiante. Repete o que ela falou, que o pessoal não escuta, não. A Sara é prima do Cleiton e ela ficava do lado de fora da sala, às vezes, para ele conseguir ter a centralidade de fazer a prova dentro da sala. E você vê que a importância, inclusive, aqui da família ou do suporte afetivo, né? Que família em amplo sentido, né? Às vezes são os amigos, às vezes, de fato, são os familiares sanguíneos. Então, ter esse suporte, esse apoio é um divisor de águas, né? A informação, ela muda tudo, porque a angústia, né? A angústia é um sofrimento, bem momento psicólogo. A Sim. angústia é um sofrimento que você não sabe dar um nome. Sim. Aí eu tenho um comportamento, peraí, as coisas que geralmente agradam a todo mundo não me agradam, eu penso diferente. Aí aquilo eu não tenho um nome para aquilo, aí gera uma angústia. Quando eu dou um nome para aquilo, no caso, eu sou autista. Ah, nossa, eu sou autista, que legal. Aí eu procuro pessoas que funcionam igualzinho a mim, né? Quando alguém estiver vendo, possivelmente alguém vai estar vendo esse podcast, vai ver assim as histórias que vocês estão contando, assim, nossa, mas também isso aconteceu comigo. Aí isso gera informação e a pessoa vai pensar, não, eu também sou assim, então eu posso me desenvolver, eu posso... Aquele sentimento de alívio é importante demais, por isso que precisa, né, de que professores saibam o que é o autismo, a sociedade em geral. Eu até brinquei, a gente tem que pegar a AMA e expandir para a sociedade inteira. Todo mundo saber o que é autismo. Até porque já vi comentários no Instagram de pessoas falando: eu me recuso a acreditar que eu sou autista, porque eu tenho todas essas características. Gente, o diagnóstico não é algo ruim, é algo bom, né? Que ajuda você a se entender, a entender tudo, a sociedade, a se libertar dessa angústia, né? E ter mais facilidade com a vida. Você vai melhorar a cada dia no quesito que você precisa, né? E se entender melhor. Não é um bicho de 7 cabeças você ter o diagnóstico. Essa interação que as pessoas têm contigo pelo Instagram, assim, como é que é? O que mais perguntam? O que gira em torno de que as interações? Vem muitos autistas falarem comigo e dizer que, nossa, eu gostei muito do seu conteúdo, me identifico muito do jeito que você posta as coisas, do conteúdo que você fala. E é muito importante isso para as pessoas conhecerem, né? Até porque o autismo nível 1 de suporte, ele é pouco conhecido pela sociedade. A sociedade só reconhece o autismo nível 2 e nível 3 de suporte. Só vem isso. Mas também tem o nível 1. Também existe autistas adultos que são diagnosticados tardiamente. E as pessoas precisam dar mais visibilidade para isso também. Sim, é para que se entendam, né? Às vezes a pessoa ela consegue se regular, né? Ela tá ali, mas você não sabe o nível de esforço que ela tá fazendo para estar ali, né? Aí isso gera, não, a menina tá ali normalzinha e tudo, e fica olhando, e não, essa pessoa não tem dificuldade nenhuma. E internamente a pessoa sabe o que tá passando ali, né? O esforço que é para fazer uma conversa, ter uma conversa comum, assim, tipo, no seu caso, falando de ir lá perguntar onde é que é o banheiro.
É Foi muito difícil. difícil. Gente, vocês que hoje são adultos e já passaram por todo esse processo de se conhecer, né, e de diagnóstico, se a gente perguntasse assim para vocês, o que vocês acham que ainda falta, pelo menos a nível de Teresina, Piauí, aqui nosso lugar de fala, né, local de fala, o que seria interessante que se tivesse de mais acessível para um autista adulto? O que seria, eu queria que hoje as pessoas tivessem isso para facilitar a minha vida, ou a vida de outros autistas adultos com um diagnóstico recém-fechado ou sem fechar ainda. Vocês conseguem pensar em alguma coisa assim? Eu pensei, né, e eu até fiz a proposta, mandei pro presidente, pro ministro Ayrton Dias e pro governador Rafael Fontelli sobre os empregos para os autistas, né? Melhorar a qualificação dos empregos para os autistas, porque ainda é algo muito difícil um autista conseguir emprego. Tanto que a Almarket está fazendo um trabalho incrível, né? De ajudar os autistas com as empresas a terem um lugar de trabalho. E precisa mais disso. Precisa mais desse trabalho para os autistas e do lugar de interação para eles se autorregular na própria empresa, para um ambiente que eles possam sair, se sentir melhor um pouco, um minuto e depois voltar. E também tem a lei, né, que abrange os pais de autistas e que é a diminuição de carga horária de trabalho. Sim. E deveria ter uma lei para o próprio autista, porque os autistas em nível de suporte precisam disso. É muito desgastante o autista sair de casa, ir para um ambiente toda vez e fazer alguma coisa e depois voltar para casa todo desgastado, depois de ter uma interação com as pessoas. Então precisa disso. Essa Bom. foi a proposta. Massa. Isso. Já teve Já resposta? teve resposta, sim. O Ayrton Dias me respondeu e disse que vai mandar minha proposta para o setor responsável por isso. E eu espero que seja uma lei que a gente consiga fazer valer, né? Que massa. Que dê certo. Oremos. Agradecemos enquanto sociedade, né? Chamar de lei Cleide Maria. Já pensou? Ia ser incrível. Ora. Então, E a gente vai dizer, ó, ela passou por aqui, ela já deu esse spoiler de que ela mandou a então, proposta. vamos mudar aqui pedir para a Klein pensar sobre repensar a medicina e pensar em sociologia, direito, Sociologia e alguma coisa assim, direito. tipo, uma atuação mais. Eu vejo um perfil muito eu bom. também vejo. E também eu acho que em quesito assim de autistas adultos falta mais lugares, né, do plano de saúde, porque o plano só libera o psicólogo, mas autistas também precisam de outro suporte. Na verdade, é para ser as outras terapias também, mas realmente tem tido muito problema com o plano de saúde, que nega o pedido, ou só Sim. concede 2 de 5 sessões, ou demora muito. É essa dificuldade. É muito difícil. E poderia ter projetos, né, de ter a interação dos autistas adultos, como eles têm dificuldade em fazer amizade, poder fazer amizade entre eles mesmos, os autistas de Teresina fazer amizade com os próprios autistas, até porque vai ser mais fácil de uns entenderem os outros. Mas pessoas neurotípicas também poderiam dar mais suporte também para ser amigos, para conversar, passear. Essa atuação de pessoas autistas na sociedade, ela está cada dia subindo mais, né? Sim. Médicos, advogados, É. prefeitos. Você vai- Quando as pessoas autistas ocuparem mais, né, de uma forma... Porque as pessoas autistas elas são meio sujeitas, assim, né? De que alguém vai lá e quando as próprias pessoas autistas tiverem lá, você sabe o que você precisa, né? Você sabe o que você precisa. Aí essa voz vier diretamente de você, eu acho que essa interação das pessoas com autismo para essa ação social, como a Ana Cândida fala, né? Sim. Essa interação, essa voz na sociedade é fantástico. A gente tem muito, através das mães aqui, instituições, mas não é de fato a voz da pessoa autista. Eu acho que isso vai mudar muito, né? Vai mudar muito a percepção da sociedade em relação ao autismo. Sim.
É o tal do lugar de fala, né? É, legítimo, né? Legítimo. Vocês têm amigos autistas? Conhecem outras pessoas autistas aqui em Teresina, né? Conseguiram eu- chegar nessas pessoas? Tu provavelmente foi por conta do canal, né? Do teu perfil no Instagram. Que elas chegaram a ti, ou não? Não tanto. Eu conheço duas pessoas. Uma que é filha de uma colega de trabalho do meu pai. Eu tentava conversar com ela, mas agora a gente até deu uma afastada um pouco. A gente estava marcando de ir pro cinema, pro shopping, mas aí ela ficou doente porque ela tinha muitas convulsões. E aí resolvi dar um tempo para ela descansar mais aí. Depois eu vou falar com ela de novo pra gente marcar de novo de sair. E outra autista que eu conheci foi quando eu fui fazer uma entrevista na TV e a repórter que me convidou, né, para fazer a entrevista, ela é autista. Que E massa. aí foi incrível conhecer ela. E é isso. Que legal, cara. Muito massa. Que bom. Aí também tem meus primos, né? Que Que já são é da autistas, família, né? né? Eles são autistas. Mas são mais novos, mais velhos, mesma idade. Mesma idade, praticamente. Mas vocês conviviam entre si, mas ninguém sabia que era autista. É. Cada um ali do seu jeitinho. Uhum. E tem uns que aceitam melhor, outros que não aceitam tanto. É, outros que não querem nem saber disso. Por causa do viés capacitista, né? Sim. Como você falou. Cara, que coisa, né? A mãe tá dizendo ali que são 7 primos São autistas, 7 mas primos autistas. muita gente. Mas tem até gente que é mais, tá nascendo os sobrinhos, né? Mas E são todos eles, suporte 1. eu não sei dizer. Ah, tá. Então, é um diálogo interno que ainda não aconteceu, né? É. Que não foi identificado. Aham. Certo. Até Beleza. porque o médico, quando me diagnosticou, né? Ele diagnosticou com síndrome de Asperger. E ainda era o outro TCM. Mas agora eu não sei qual suporte exatamente eu sou. Porque antes eu não estava conseguindo, há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu não conseguia sair de casa de jeito nenhum sozinha. Só acompanhado do meu irmão, ou da minha prima, ou dos meus pais mesmo. E aí é muito difícil para mim. Eu queria autonomia, mas eu não conseguia. Mas agora eu já consigo, mas eu consigo ir na academia, que é na esquina, na outra esquina, no outro quarteirão. É um bom, né? Algo bom. Musculação. Tu faz musculação. É. E Pra aí, ti é de boa fazer musculação? de boa. Vou fazer, quero fazer, vou fazer. Não tem. Eu não gosto muito de atividade física, mas eu gosto de me desafiar a fazer as coisas. Tipo, o jiu-jitsu, Eu já ia falar que tem um esporte que eu comecei a fazer, eu e a Sara, né, minha prima, a gente começou a ir, eles a gente foram foi uma aula. uma vez e aí eu pensei, não, a Klein não vai querer, porque contato físico, suor, com outra pessoa desconhecida. E aí eu pensei, não, ela nunca vai querer, aí eu nem chamei. Aí eu fui, na segunda vez ela, "Ei, tu não vai me levar não? Eu, pô, vambora. E aí a gente foi junto e ela nunca mais deixou. E a gente nunca mais deixou. É o que tem lá no perfil dela, né? É, Jiu-jitsu. Nossa, É, ele não me chamou, eu fiquei muito zangada. Ele falou assim: Ah, mas eu nem te chamei, que tu não ia conseguir, é algo que é esporte de contato, tu não vai gostar de contato com as outras pessoas. Eu fiquei com aquilo na cabeça: eu não vou conseguir, eu vou conseguir sim, eu vou hoje nesse treino. E aí eu fui lá e continuo até hoje. Já fez teste de faixa, essas Já. coisas? Já tudo, sou faixa azul agora. Gente, super graduada. Então ainda sabe se defender. Então na rua eu quero estar do seu lado, fazendo uma defesa, porque eu não sei lutar nada. Inclusive eu tentei um tempo taekwondo. No primeiro chute que eu peguei na cara, eu disse, Meu Deus. não é pra mim. Adeus, nunca mais fui vista. que besteira dessa na rua. Uma besteira dessa, cara, tu é doido. E desde pequena eu queria fazer luta, né? Enfim, mas isso é um assunto pra uma outra. Ah, pois procura o jiu-jitsu, jiu-jitsu é ótimo. Porque não tem chute. Não, tem. Não tem chute, não. chutes, é só É pegar contato, do né? jeito E certo pra derrubar. pessoa É bater. imobilização. É. Você Ou procura seja, alguém vai imobilizar me o outro. asfixiar também. Não dá pra. Mas é só você não deixar. É só na hora Eu que segurar, aprendi a bater. Tudo bem, a luta não é pra mim, gente. Eu admiro demais você, Klein. O jiu-jitsu é a arte marcial onde o mais fraco pode ganhar um do mais forte.
Um segredo, um dos segredos do jiu-jitsu é isso, né? Que você, mesmo sendo, o adversário sendo mais forte, se você for mais inteligente, você consegue Se vencer. tiver a tática, né? Você pega o seu ponto mais forte e ataca no ponto mais fraco do adversário. Que massa. Tu já não teve tanto problema, essa questão, não vou chamar de problema, mas essa questão de, Contato contato. físico. sim, do contato ou mesmo da interação social. Ah, da interação social eu sempre tive bastante. Pode não parecer, mas eu sempre fui mais retraído, tipo, com os amigos da minha idade, né? Todo mundo gosta de, vou sair, vou pra um bar, vou pra alguma coisa. Eu nunca saio, porque, tipo, eu não me sinto que eu não sei se é porque nunca me chamaram, se é porque eu não vou mesmo, mas eu nunca vou. Então, aconteceu isso. E aí, eu sempre fui de sair menos, de ir menos para os lugares, né? De falar menos com as pessoas da minha idade. E, tipo, eu vejo todo mundo mais, assim, desenvolvido e fico mais retraído, assim, quando eu era mais novo. Até um amigo meu veio falar comigo, veio me pedir desculpa. Ele, Cleiton, eu não sabia que isso tinha te afetado, mas quando era no ensino fundamental, eu falava muito pouco, mas era muito pouco mesmo. Tanto que esse meu amigo, ele me chamava de Mudinho. E Do aí, apelido do isso bullying. pra mim era muito ruim. E aí a gente se encontrou depois na Nova FAP, cursando engenharia. E aí ele falou pra todo mundo, o Cleiton não falava nada, ele era mudinho. Aí ele falou pra mim, não, de novo, isso me Aqui, de perseguindo. novo. Sim. Aí, depois de um tempo já, a gente se encontrou de novo e ele falou, Cleiton, desculpa por aquele tempo ter falado aquilo. Porque eu sofri depois com depressão e eu fui pensando em tudo e eu vi que aquilo deve ter te machucado naquela época e machucou depois e não, obrigado por ter pensado em mim, né? Foi bem ruim na época mesmo, mas a gente vai aprendendo, né? A superar as coisas. E então foi bem difícil mesmo. E até hoje é um pouco difícil. Quando eu vou para shows, alguma coisa, só vou se for com algum amigo ou amiga. E é bem complicado. O antigo diagnóstico de Asperger, né? Ele mascarava muitas coisas, que Asperger, a pessoa tinha alta habilidade em alguma área, e você ficava assim, ele é um cara muito inteligente de matemática, então ele é inteligente em tudo, né? Ele tem facilidade com números, ele tem facilidade com tudo. Aí meio que mascarava as dificuldades que a pessoa tinha, ela ficava assim. Eu lembro que lá, muito tempo atrás, eu conheci um rapaz que ele tinha um diagnóstico de Asperger, eu estava na casa dele, aí ele estava consertando o computador dele. Aí ele muito assim. Aí ele escondeu um parafuso no computador. Aí eu fiquei mexendo, meu Deus, e faltando um parafuso e tudo. Aí ele olhou pra mim assim e disse: Não, tá aqui. Eu guardei. Aí começou a sorrir. Aí eu fiquei olhando pra ele assim: Cara, você guardou o parafuso. Guardou o parafuso. Aí ele falou assim: Depois que eu botei lá, ele falou assim: Você acha que foi uma boa piada? Aí eu disse assim: Você acha que essa interação que eu tive com você, guardar o parafuso, te ofendeu de alguma forma? Você achou engraçado? Eu achei engraçado, depois você me entregou. Ele, é porque eu tô treinando essas interações, assim, porque eu tenho aspas e tudo. Ele falando pra mim isso. Muito tempo depois eu encontrei esse cara na UFP fazendo engenharia de computação, né? Aí o cara, assim, ele falava isso, né? Que ele era tão inteligente a ponto de desenvolver isso, perceber, né? Que precisava desse tipo de interação e tal. Isso é legal. Eu acho que às vezes quem tem altas habilidades em alguma área, você acha que não, você é bom nisso, você é bom em tudo. Aí gera aquele peso, né? Dessa interação, além de tudo, né? Ele gosta muito da área da computação, né? E ele que cuida de todos os computadores lá de casa. Ele tira já vírus, próprio atualiza técnico. tudo, e coloca todos os programas. E até desmontou e trocou o fone do notebook da mãe, que não estava mais O prestando. alto-falante estava em defeito. A gente procurou no Mercado Livre. A gente pensou, não vai ficar quebrado, né? Não, já tá quebrado, vamos tentar. Aí eu Continua quebrado. procurei no Mercado Livre o modelo, né? Achei, comprei e botei. Aí funcionou. Mãe, deu certo. Deu certo. Foi. Eu queria ressaltar um ponto. Por que que não é mais chamado síndrome de Asperger, né? Bom, era porque o Dr. Hans Asperger, né? Tem uma autora que escreveu o livro sobre isso, eu não lembro o nome agora, mas o Hans Asperger, ele achava que os autistas, né, nível de suporte, que tinham altas habilidades, eles poderiam conviver em sociedade.
Mas os outros, nível 2 e nível 3, ele descartava da sociedade e colocava em manicômios e também ele fazia pesquisa com eles, que levava a torturas que levavam até a morte de certas pessoas. E ele era nazista, né? E ele fazia isso com vontade, né? Que achando aquilo certo, em maltratar os autistas nível 2 e 3 de suporte. Então, por isso que agora é chamado nível 1, nível 2 e nível Tiraram 3. aspas, né? É, por isso. Bacana essa informação, muito útil, inclusive. Também quanto à legislação lá nos Estados Unidos do CID, eles tiraram também porque tinha um aspecto lá de quando eles chamavam Asperger, não existia uma legislação específica, tipo, a Previdência Social ele não conseguia, porque teria que ser feita uma legislação somente para o Asperger e depois para o autismo. É. Aí eles também, no CID, eles tiraram a denominação também por causa disso, para não ter que ter uma legislação para cá e outra para cá. Eles Tudo é autismo, né? Tudo é autismo. E agora sim, a ignorância da sociedade, ela é muito que você olha às vezes eu recebo mensagem de alguém, né, como é psicologia, a pessoa fala assim: "Ah, Valdemir", geralmente o pessoal da minha idade, 40 anos, que tá tendo filho, né? Aí começa a falar: "Ah, rapaz, é porque eu tive filho, agora eu autista". Aí o cara: rapaz", e a pessoa fica chocada com aquilo, que a pessoa pensa no pior daquela imagem que vem na cabeça, essa imagem muito ainda do senso comum. O que eu digo é assim: leia sobre o assunto, pesquise, converse com as pessoas, leve seu filho no médico, converse, veja a interação, converse com seus pais. Um amigo, até já contei isso aqui, né? Um amigo que mora em Brasília, ele me ligou e falou: "Ah, porque meu filho, cara." Aí eu falei assim: "Você já conversou com a tua mãe?" Fala, é a mãe dele aqui, a mãe. Começou a falar as características do menino, né? A mãe dele disse: "Menino, tu era igualzinho." Sério, tu era igualzinho. E ele também, eu lembro dele na infância. Todo mundo pé no chão e ele de tênis direto. Ele não gostava de pisar em areia. Excelente aluno, quietinho na dele e tal. Bem característico. Muitos pais descobrem o diagnóstico na fase adulta porque tem um filho, né, que foi diagnosticado com autismo. Isso. E se vê lá: "Rapaz, eu também era assim." A mãe fala muito do pai, fala assim, aí, né, Klein? O pai de vocês, Faz a né? mesma coisa. Ele tem Mas algo... ele não foi atrás de Não, ele não tem, não. Não, quando você falou aí das características dele, ele formou em 50 14 cursos. cursos superiores. São 4. Pós-graduação, né? No mínimo, podemos dizer que ele não é comum, né? Tipo, Isso aqui formou em vários aí cursos. você vai e tem isso, né? Médicos, né? Nossa, quando você conversa com um médico assim, um médico muito. Valdemir, eu fui no médico, o médico nem olhou na minha cara. Por quê, né? Fica ali, Às não, vai vezes. lá e faça assim. É muito comum, muito comum. Essas profissões que exigem altas habilidades, caras que na área do TI também, na engenharia, que tem isso. Aí a interação social é muito rebaixada, mas em aspectos profissionais assim, são fantásticos. Sim, Vocês fazem coisa as incrível. pessoas têm vergonha, né, por de expor o diagnóstico, até porque isso é um direito delas, né, de querer expor, Sim. não, mas se não precisa ter vergonha de ser autista, até porque não é um problema, é um transtorno que dá para melhorar a cada dia de acordo com as coisas que você for Desenvolvendo. desenvolvendo, as dificuldades. E também os autistas nível 1, eles podem piorar e ir para o nível 2, né? E podem transitar. Do nível 2 pode melhorar para o nível 1 de suporte. Então as pessoas não precisam ter tanto medo assim do autismo. Massa. O que quando o Paulo teve aqui, né, a gente falando com o Paulo, professor também, ele e a esposa, aí tem duas crianças, né, 2 meninos, aí ele fala assim, que quando ele identifica muito cedo, que você percebe, né, o diagnóstico muito cedo, aí você consegue dar um suporte maior, né? Você consegue adaptar mais o que a tua mãe fez com vocês, né, adaptar o material escolar, isso tudo é fantástico. Isso é um fator determinante, né, como é que é o nome do neuropediatra famoso? Joniel, né? Joniel. Joniel. Ele fala assim que o apoio que é dado lá pelo psicopedagogo, pelas pessoas ali da escola nos primeiros dias, fonoaudiólogo, quando tem um diagnóstico em criança, você tem uma ajuda muito o desenvolvimento. Imagina,
É porque você consegue essas adaptações, né? Uma série de adaptações que podem contribuir para um melhor desenvolvimento e para reduzir esses danos sociais que são tão recorrentes, né? Então, quanto antes, por isso a importância de se falar sobre, por isso a importância de se ter o diagnóstico, ou reconhecer quando você tem seu E diagnóstico. também a importância de falar para os pais, né? Porque tem pais que não aceitam o diagnóstico do filho quando ele é mais novo e não querem iniciar as terapias, Sim. dizem, não, meu filho não precisa disso, ele é De normal, negação, né? nega muito. E aí, isso vai atrapalhar o futuro da criança. Isso vai atrapalhar demais. Se começasse as terapias antes, com certeza ele se desenvolveria bem melhor. Sim, verdade. A negação do diagnóstico prejudica a pessoa. Uhum. Prejudica demais. Isso é... A gente conversa mesmo com professores, mamãe ali, professora, a gente conversa com o professor do ensino fundamental. Aí a gente pergunta assim, porque geralmente na escola ali, os professores já têm aquele olho clínico, começa a ver que a criança não está tendo aquela interação típica, né? Aí vai falar para a mãe e para o pai. Aí, como é que fala? Aí chega lá, mãezinha, assim, quem sabe você não dever conversar. Aí tem gente que vai de boa, né? A gente conversa com as mães da AMA, perguntando isso, como é que foi o diagnóstico da criança? Aí a pessoa faz isso, né? Tem gente que aceita. Agora, dependendo da estrutura familiar, não, meu filho tem isso não e tal, e você acaba Negligenciando um prejudicando, pouco, né? né? Não deixa de ser um... A palavra é essa mesmo, negligenciando. não deixa de ser. Ainda agora, mais cedo, eu falava com uma pessoa sobre isso, né? Que tem uma senhora que tem uma filha que provavelmente já tem um filho com autismo, o mais velho e o mais novo. Tem todas as características, mas que ela não aceita. E é uma criança de 2 anos, ela não aceita o diagnóstico. E aí eu disse assim, minha gente, mas se isso se prolongar, essa negação, caberia até uma intervenção do próprio Ministério Público, porque é um direito daquela criança que está crescendo, se desenvolvendo sem o suporte necessário, né? E que hoje socialmente existe, ainda que seja mínimo. E aí você entra no cenário de, claro, a gente tem que entender sim que o pai, a mãe, a família como um todo, não é um processo fácil, a aceitação, a compreensão e tal. Mas ali você tem um conflito de direitos, inclusive da criança, né? Por menorzinha que ela seja, é um direito dela ter esses acessos que estão disponíveis, terapêuticos e tal, para um melhor desenvolvimento. Mas isso é pauta para um próximo programa, né, Você tá vendo, Valdir? Clay, como precisa de advogados autistas? Precisa de Sim, advogado, com advogado certeza. autista. Se você pensar direitinho, não quiser a medicina, venha para o Venha para o direito, que você tem direito, muito vai. futuro. E vou ter uma interação bem assim, dizer, olha, eu sei porque eu vivo nessa fala da própria experiência. É muito mais. É bem significativo. Gente, pois vamos finalizar, para os finalmente. Vocês queriam dizer alguma coisa, deixar algum recado, xingar alguém, podem ficar à vontade. Fiquem à vontade. Falar sobre os projetos nas redes sociais. O que você tá. Sim, Bom, eu tava com um projeto, né? Porque eu, infelizmente, tô sem celular, né? Meu celular quebrou. E aí eu tava com uma rifa pra conseguir o celular, mas eu ainda tô com muito poucos pontos, mas o pessoal já tá me cobrando e a rifa. E aí eu até adiei e acho que eu vou ter que fazer no dia 15 agora desse pois mês. manda o link pra gente divulgar também no Instagram da AMA, sua rifa. Você Aí precisa eu de um celular, você é uma tava blogueira. até pensando em fazer uma rifa, porque eu fiz no papel mesmo, aí fazer uma rifa digital, que talvez as pessoas confiem mais, né? Sim. Sim, tem mais chance. Porque hoje em dia no papel tá mais difícil. A rifa você faz pelo Pix lá direto. O pessoal faz rifa digital, eu já vi muita. É. E aparece os pontos lá no site, acho que. Depois eu lembro o nome do site. Eu não Eu tô conheço. pesquisando um site, se quiser indicar aí Sim, eu depois. te falo. E o Cleiton, trabalhar. Eu queria só agradecer, né, vocês pela oportunidade que a gente está tendo, que a Klein está tendo, né, principalmente, e por parabenizar por esse trabalho incrível que vocês fazem, né, com todos os autistas, com essa inserção na comunidade, né. Aí a gente que agradece vocês terem aceito o convite, você ter vindo por acaso e ter aceito o convite em cima da hora, a gente fez toda a diferença. Muito obrigada mesmo.
E sim, vocês voltam em outros programas com a mãe de vocês, com os pais de vocês. Não, volta não. Eu quero falar mais uma Ah, coisa. pode falar. Eu também agradeço, né? Porque eu esqueci de agradecer. Não, relaxa. E falar que a AMA, né, é um projeto muito importante, né? Que todas as pessoas que receberem o link possam conhecer a AMA e dar o suporte que a AMA precisa, né? Porque deve precisar muito. Bastante. Por ser uma instituição filantrópica e tal, a gente Sim. recebe aqui, inclusive, foi bom você tocar nesse ponto, né? Se alguém quiser vir prestar um serviço voluntário, a AMA está de portas abertas. Aceitamos doações de coisas, para rifas também, inclusive, né? Ou mesmo só para a pessoa conhecer o ambiente e buscar um pouquinho mais de informação sobre o que é o autismo, os níveis e tal. Uhum. E agradecer também aos meus pais, né? Minha mãe, Clarice, e meu pai, Carlos, por sempre apoiarem a gente como família e estarem ajudando em todo o suporte que a gente precisa. E Vocês é são isso. lindos. Vocês são lindos. A família de vocês é massa. Só agradecer vocês. Falar aí pra dona Clarice o Oscar de melhor mãe. Melhor Vai mãe para- vai para a dona Clarice. A gente sem já fica dúvida. até curioso de conhecer o pai de vocês também. Dona Clarice e seus filhos são uma simpatia, assim. Meus parabéns pela família. Prazer ter conversado com vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo por Prazer terem nosso. Obrigado. Obrigada, gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.